recebemos com a salva de palmas o senhor vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, vice-presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, representando neste ato o senhor presidente Alencar Burti. Recebemos com a salva de palmas ao senhor Roberto Matheus Ordini. Convido para compor a mesa inicial dos trabalhos Dr. Ricardo Pereira Júnior, membro do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Resolução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Litígios, Cidadania da Capital. Salva de palmas, por favor, compondo a mesa dos trabalhos. Seja bem-vindo. Convido o senhor vice-presidente e coordenador regional Norte e Centro da Associação Comercial de São Paulo, João de Favari. Convido o senhor diretor, primeiro vice-superintendente neste ato, representando o senhor superintendente da Distrital Centro da Associação Comercial, senhor Alexandre Ortiz. Convido ao senhor doutor Eduardo Vieira, coordenador nacional da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, CBMAI. Muito bem-vindo, muito obrigado. Quero convidar o senhor Guilherme Giussani, coordenador do PASSE, Posto Avançado de Conciliação Extraprocessual, conselheiro da Distrital Centro e coordenador do CERCE. Minhas senhoras e meus senhores, a mesa do trabalho está composta. Boa noite a todos e a todas. Nós queremos agradecer a presença de vocês, que abrilhantam o evento desta tarde. Quero saudar o doutor Ricardo Pereira Júnior, membro do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Resolução dos Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Cumprimentar o meu companheiro João de Favari, coordenador, vice-presidente da região Norte, meu caro amigo Alexandre Ortiz, vice-presidente, coordenador da Distrital Centro, doutor Eduardo Vieira, coordenador nacional da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial. Cumprimentar o meu caro amigo Guilherme Giussani, que tem sido premiado todos os anos, né, pelo trabalho que vem realizando no PASSE. E, em nome dele, cumprimento a todos os companheiros coordenadores desse trabalho tão importante para a Associação Comercial. Na semana passada, tivemos a visita com a palestra do nosso Dr. Renato Nalini, que nos trouxe números impressionantes de processos. E se a gente puder imaginar o número de juízes, o número de processos, sabe que a situação não é nada fácil para ser resolvida. Nada melhor do que se criar um sistema mais dinâmico, um sistema mais próximo e mais ágil. E é em nome disso que eu agradeço o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na sua pessoa, doutor Ricardo, para que efetivamente conte com a Associação Comercial como parceiros. Nós temos muito interesse, porque também queremos ver solucionados os problemas, né? Quanto mais rápido nós tivermos solução, mais temos condição de nos dedicar ao trabalho de gerar riqueza, gerar empregos, que é a finalidade da Associação Comercial, né? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e vou passar a palavra, devolver a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Muito obrigado pelas palavras do senhor presidente Roberto Matheus Ordini e passo imediatamente a palavra ao senhor vice-presidente João de Favari, coordenador Norte da Associação Comercial de São Paulo. Eu, como vice-presidente e coordenador regional Norte,
eu também quero levar esse modelo lá para a nossa região norte, vim aqui até para aprender um pouquinho com vocês, para levar para lá, porque as coisas boas têm que ser copiadas e realmente a gente tem conhecimento, tem falado muito com o Luiz, com o Ortiz aí, e tem visto quanto é importante esse trabalho. E vamos ver se muito em breve a gente consiga levar esse trabalho também para a região norte. Uma boa palestra. Muito obrigado pelas palavras do nosso vice-presidente João de Favari. Convido para fazer uso da palavra, também de boas-vindas, o senhor Eduardo Vieira, coordenador nacional da CBMAI. Em nome do Dr. Dini, eu quero cumprimentar todos os integrantes do nosso sistema associativo, e principalmente aos diretores, aos membros da nossa querida Associação Comercial de São Paulo. No nome do Dr. Ricardo, eu quero cumprimentar aqueles que representam o Judiciário do Estado de São Paulo. No nome do Dr. Guilherme, eu quero cumprimentar os colegas conciliadores que fazem a coisa acontecer, principalmente no nosso passe aqui no Estado de São Paulo. Quero fazer um pequeno registro, e eu acho que isso é muito importante, do histórico da nossa associação comercial com este projeto que aqui a gente toca, que é o PAS. Comentava antes aqui no início do evento que esse namoro nós começamos em 2007 e foi concretizado em 2008. Em 2008 nós fizemos a primeira parceria público-privada do nosso sistema com o Judiciário. E o fruto dessa parceria foi tão interessante que deu base para uma das principais resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que foi a Resolução 125, e que mais tarde veio trazer outras legislações importantes, como, por exemplo, a Resolução 50 de abril do ano passado. Muito do que nós já tínhamos na resolução foi incorporado no Código de Processo Civil, que é a matéria do nosso debate aqui hoje, o marco legal da mediação. Então, várias questões nós podemos dizer e nos honrar e dizer que nós saímos um pouquinho na frente. E continuamos. Várias das questões que nós vamos comentar aqui hoje, nós estamos articulando, enquanto Confederação das Associações Comerciais, com o Conselho Nacional de Justiça, a fim de sinalizar para os tribunais como normatizar, como fazer. Estamos também encampando essa parceria no sentido de colaborar com o Estado e trazer um ambiente legal para os nossos negócios. E, por último, gostaria de comentar que na reunião que nós tivemos agora à tarde, o Conselho, instituído recentemente pela Distrital Centro, será a responsável pela CBMAI, pela parte de estudos e capacitação aqui no Estado de São Paulo. Então, doutor Guilherme, mais uma demanda para nós aqui. E, obviamente, tudo de novo que a gente produzir aqui, nós vamos replicar para o país. Então, eu tenho certeza que o Conselho dará uma grande contribuição para o nosso sistema. Muito obrigado. Muito obrigado, uma salva de palmas. E composta a mesa dos trabalhos, eu quero passar ao Dr. Ricardo Pereira Júnior, que assuma os trabalhos, não é isso? Ou Dr. Guilherme, perdão. É uma honra ter a presença de vocês na Casa Lotada. Dr. Ricardo, muito obrigado pela presença. Aceitou prontamente o nosso convite, o nosso conselho para fazer parte desse primeiro painel de debates do nosso conselho. Primeiramente, também gostaria de pedir desculpa para o pessoal que está assistindo do nono andar, que está sendo transmitida por videoconferência. Que a procura foi tanta pelo evento que na primeira semana já estavam praticamente encerradas
todas as vagas aqui do auditório. Então, desculpa para o pessoal que está no nono andar, que eles infelizmente estão acompanhando por videoconferência. Contar um pouquinho da história de como chegamos até esse dia de hoje. Em 2008, como o Eduardo já disse, nós firmamos a primeira parceria de uma entidade de classe com o Tribunal de Justiça de São Paulo para a criação da primeira unidade fora do Judiciário de Conciliação Extraprocessual, que é o PACE, localizado na Liberdade. Hoje, nós já realizamos aproximadamente 40 mil audiências nesses 7 anos de existência. Valores negociados em acordos firmados próximo a 100 milhões de reais, com um índice de sucesso de 70%. Graças a Deus, doutor Ricardo, e graças aos nossos conciliadores, nós somos referências nacionais. Em 2009, tivemos o privilégio também de se tornar finalista do Prêmio Novari. Em 2012, fomos agraciados com o Prêmio Conde dos Arcos de Acesso à Justiça, no primeiro lugar, na categoria de Excelência Operacional. Nosso ritmo de atendimento à realização de audiência não ultrapassa 30 dias. Isso foi reconhecido nacionalmente. E agora, no ano de 2013 e 2014, fomos novamente agraciados com o primeiro lugar nacional na categoria de experiência de sucesso, que nós fizemos em parceria com a Eletropaulo, onde nós realizamos audiências de tentativa de conciliação envolvendo micro e pequenos empresários com débitos com a Eletropaulo, num prazo de 5 dias úteis. Então, é um prazo muito rápido. Realizamos 250 audiências com índice de acordo de 98%. Por isso, nós, nesse começo do ano, resolvemos criar um conselho dentro da Casa de Empresário. Nós estamos aqui representando aproximadamente 17 mil associados da Associação Comercial, só na cidade de São Paulo. Não estamos contando o interior ainda com isso. E que, pelo projeto CACB-CBMAI, somos responsáveis por 22 câmaras de mediação e arbitragem, também no estado de São Paulo, todos pelo nosso guarda-chuva. Por isso que esse conselho se fez necessário nesse momento, e até mesmo no momento histórico que nós estamos passando em relação à legislação. Nós tivemos o Código de Processo Civil, a Lei de Arbitragem, já sancionada, e agora recém-aprovada no Senado, a Lei de Mediação, indo para uma sanção presidencial. Então, a partir do ano que vem, nós teremos, e nós, conciliadores e mediadores, teremos como obrigação conhecer cada vez mais os institutos da mediação e da conciliação, por estarmos amparados legalmente por isso, e por ser a primeira porta do judiciário. Eu acho que essa alteração foi fundamental e fortalece cada vez mais a gente. E na nossa posição como Conselho da Associação Comercial, a ideia é justamente essa, é preparar os nossos 17 mil associados para utilizar dessa ferramenta. A razão desse painel é justamente esse, é preparar esses 17 mil demandantes, ou possíveis demandantes, para conhecer essa nova porta. E para isso, nós precisamos de algumas regras bem claras, precisamos de capacitações bem definidas, e é isso que nós vamos tentar, doutor Ricardo, debater um pouco aqui, e mostrar, esclarecer algumas dúvidas diante dessas novas legislação, para a gente ficar confortável para apresentar para esses empresários essas duas portas de conciliação, mediação e um pouco mais elevado, um pouco sobre a arbitragem. Então, nessa noite, nós vamos, serão 3 temas definidos.
já pré-estabelecidos pela comissão, que vai ser colocado em debate. Primeiramente, um membro da comissão com o Dr. Ricardo, e depois o outro membro da comissão também com o Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo explica o porquê daqui a pouquinho. E depois ambos os membros contra o Dr. Ricardo. Então, Dr. Ricardo, se prepare, que a noite promete. Então, gente, nós vamos iniciar. O primeiro, Dr. Ricardo, as considerações em nome do tribunal, e mais uma vez agradecer o convite da presença do senhor. Obrigado, gente. Boa noite a todos, Guilherme, Cristiano, Ana Pretel. Agradeço aqui a oportunidade, o pessoal da Associação Comercial, para nós virmos fazer esse bate-papo preliminar a respeito da nova legislação, né? Que na realidade, no final das contas, como foi muito bem colocado aqui, acabou se inspirando nos primeiros movimentos que São Paulo deu no sentido de estabelecer a mediação, tanto quanto possível, como um primeiro passo universal, se não preparatório ao próprio processo judicial, né? E lá no Conselho Nacional de Justiça, efetivamente, nós somos vistos como um exemplo de sucesso na implementação de uma política autocompositiva de uma forma geral. É certo que às vezes nós sentimos muito uma limitação física, porque dentro do Tribunal de Justiça nós concorremos com as áreas do judiciário tradicional no que diz respeito à alocação de recursos, espaços físicos, e isso limita muito a possibilidade de ampliação universal da mediação e da conciliação como formas de eliminação de conflitos. Mas os números são evidentes, eles saltam por si, né? Como o Guilherme bem colocou aqui, 70% de acordos na área civil, 90% de acordos na área de família, né? Muito provavelmente, se todo o todo o conflito fosse submetido previamente a uma conciliação, uma mediação extrajudicial, a gente teria 30%, de 30% a 40% no máximo, na pior das hipóteses, dos processos que nós temos em andamento no fórum atualmente. O Poder Judiciário, no meu ponto de vista, deveria ser um grande laboratório para situações mais complexas, mas para aquelas situações que entram ocasionalmente no Poder Judiciário. A grande massa de conflitos que nós temos em andamento, contudo, ela se refere aí justamente a causas de vieses repetitivos, coisas que podem ser solucionadas de uma forma amigável, mas que no mais das vezes são tratadas de forma absolutamente contenciosa pelos profissionais que militam no campo legal. Então, isso torna a operacionalidade do judiciário bastante complicada, né? Sendo que, no final das contas, existe aqui a possibilidade da gente tentar evitar esse caminho do judiciário tradicional para deixá-los tão somente para vias excepcionais. E aí, efetivamente, os advogados, os juízes, os promotores vão poder trabalhar como se trabalhava antigamente. Olha, temos uma tese nova, uma tese difícil, uma situação complexa, né? Mas não para todo tipo de causa, né? Isso foi uma evolução, na realidade, do conceito de acesso à justiça. Houve um momento em que a justiça abriu suas portas, escancarou suas portas para a população de uma forma geral, mas o que acontece? A metodologia de trabalho de produção do resultado judicial é uma metodologia de trabalho artesanal, se não antiquada até mesmo, para a administração de toda essa massa de conflitos que chega ao judiciário. Então, até gosto de brincar, não sei justo que a gente, na parte da conciliação, nos centros de conciliação, a gente não se preocupa tanto com o prazo, com a contestação, com as preliminares, com as exceções, mas a gente bota tudo isso de lado e empreende a nossa energia principal justamente na percepção do problema efetivo das pessoas em um primeiro lugar, e no segundo momento a gente empreende a nossa energia para fins de composição do conflito, sem a necessidade de se
gastar tanta energia assim, por que não dizer, num formalismo exacerbado que impera dentro dos nossos fóruns, né? Então, essa iniciativa começou justamente pela associação comercial, depois uma outra entidade parceira veio para fazer a área de família, foi o momento que eu justamente entrei na atividade de conciliação e mediação, já realizava isso na vara, mas justamente por conta disso, nós passamos a gerenciar também a atividade extraprocessual na parte de família. E aí veio, né, o sucesso foi tão grande que a gente acabou abrindo Sejusques, e hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos 134 Sejusques instalados no estado de São Paulo. Provavelmente o estado de São Paulo é o estado que tem o maior número de Sejusques instalados. Acho que se somarem todos os Sejusques instalados pelo país inteiro, a gente não consegue ter a metade do número dos Sejusques instalados no estado de São Paulo, né? O negócio basicamente parece grandioso, mas a grande massa da população, inclusive o pessoal que trabalha no comércio, as pessoas da indústria, a população de uma forma geral, tem uma boa noção do que é ingressar no Poder Judiciário tradicional, que significa você ingressar em algo sobre o qual você não tem o controle dos insumos produtivos, você não tem o controle sobre as provas, você não tem o controle sobre as argumentações que vão ser eleitas para fins de eliminação dos conflitos. A gente tem uma multiplicidade de normas gigantesca, e não bastasse a multiplicidade de normas, a gente tem a multiplicidade de interpretações dessas normas que são dadas pelas jurisprudências do tribunal. Então, o jogo do judiciário ele se torna um jogo bastante perigoso. A gente não sabe os insumos, não sabe qual vai ser o resultado dessa ação do Poder Judiciário, a gente não sabe em quanto tempo essa ação do Poder Judiciário vai alcançar um resultado final, quando vai ser definido efetivamente aquilo que se pretende executar, e no final das contas, ganhou a execução, muitas vezes a gente também não sabe como vai ser concretizada essa execução. Então, do meu ponto de vista, eu sempre coloco isso nas palestras, a gente tem 4 graus de incerteza dentro do Poder Judiciário. E no final das contas, a partir do momento em que a pessoa é convidada a trabalhar com a mediação, a conciliação, ela tem controle praticamente sobre todos os elementos, sobre aquilo que vai ser colocado em jogo, sobre os seus insumos, ela é cientificada a respeito dos limites do seu direito frente ao direito da outra pessoa, e no final das contas, consubstanciado um título que, no mais das vezes, vai ser consubstanciado de uma forma bastante rápida, a gente tem uma certeza de que, não uma certeza, mas uma quase certeza, né, de que esse título vai ser executado, vai ser cumprido, afinal das contas, não executado, ninguém quer execução, né? Tem um prognóstico aqui, a gente extraiu da CDHU, um percentual de descumprimento dos acordos que são celebrados, dá por volta de 6%. Né? Então a gente tem um produto de absoluta certeza que é ofertado aí justamente ao público em geral, e que 94% dos casos vão ser inclusive cumpridos, evitando-se aí execução e com recursos, graus de apelação zero. Eu gosto de brincar também, minha vara, eu tive uma agradável surpresa semana passada, faço muita conciliação lá, a gente tem 15 processos em grau de recurso no tribunal, né? 15, né? Em suma, não tem recurso porque a gente resolve tudo no acordo, né? Então, a gente vê quão eficaz é o trabalho da mediação sendo aplicado dentro do Poder Judiciário, não somente para fins, o pessoal fala muito em números e economia, mas para racionalização da atividade, para a gente dar uma efetividade de resultados às partes, né? Inclusive no que diz respeito ao processo de execução. Sim, o Dr. Neves Amorim, ele ficou retido na presidência do tribunal, ele foi convidado e tinha todo o interesse em vir, né? A gente sabia que era uma situação meio de risco, que ele tinha alertado, olha, desse dia tem sessão, o negócio é complicado, e no final das contas ele me mandou um torpedo agora há pouco dizendo que ele não poderia vir, né? Porque foi chamado à presidência. Então ele pede desculpas e, inclusive, se dispôs também a vir aqui a uma próxima palestra para expor o tema de interesse da plateia de uma forma geral, né? Todos os convidados receberam antes as questões, então ninguém seria pego de surpresa, vocês vão ver o porquê. Então o Dr. Neves Amorim, inclusive, respondeu positivamente sobre todas as questões, mas, infelizmente, o órgão especial mudou a data
nesta semana de julgamento. Iniciamos? Vamos lá. Vamos lá. Então, vou formular o primeiro questionamento. Nós do Conselho nos reunimos, e assim, com essas novas alterações, principalmente com o CPC, e com a nova lei da arbitragem, que está fresquinha aí na aprovação do Senado, um pouco passível mais de estudo mais aprofundado nessa lei de arbitragem, que é um tanto quanto confusa, mas enfim. Doutor Ricardo, Cristiano, o artigo 784, parágrafo 4º do CPC, possibilita que um título executivo extrajudicial seja formado apenas com o referendo de um conciliador devidamente cadastrado no Tribunal de Justiça. E não necessariamente esse conciliador ou mediador estaria prestando esse serviço de conciliação ou mediação em processos judiciais ou sobre sejus ou postos de conciliação. A nossa preocupação do Conselho é que, justamente com esse poder dado a mediadores devidamente cadastrados, não se torna um comércio, uma venda, e cai em credibilidade todo o nosso serviço desde 1999, 2000, a nossa credibilidade em relação à prestação de serviço. O argumento é o seguinte: eu gostaria de saber qual será a responsabilidade dessa pessoa que, apenas referendando um acordo formalizado entre as partes, não feito pelo próprio mediador, eu gostaria de saber como é que o tribunal, como é que ele está vendo essa colocação e essa alteração no novo CPC. Quer falar a parte depois? Eu faço aquela introdução antes. Não, pode falar. Tá. Um dos pontos que nós levantamos a atividade do mediador é personalíssima, né? É o mediador. Por mais que haja a possibilidade de cadastramento de câmaras privadas de mediação, quando ela fala em formar um título executivo extrajudicial, ele fala no mediador. É ele que referenda. Diferente do artigo 20 da Lei de Mediação, que deve ser sancionado, que fala que o resultado da mediação será um título executivo extrajudicial. No Código de Processo, são coisas separadas, e eu vejo isso, doutor Ricardo, como coisas separadas. Ele fala referendado apenas por um mediador. Então, nós estaríamos ali presentes ao ser procurado como mediadores privados e referendarmos um acordo que não participamos do procedimento. Sejamos nós psicólogos, assistentes sociais, e acordos de N valores, de R$1 a milhões, mexendo com multinacionais ou empresas de esquina, não importa. Seria um referendo apenas e transforma aquilo num título executivo extrajudicial. Uma outra questão muito interessante é que quando este mediador, o que necessita esse mediador para referendar, doutor Ricardo? E tudo isso para chegar depois naquele seu assunto, para passar a bola para o senhor. Ele simplesmente necessita, o microfone aqui, minha voz já é forte, ainda estou resfriado, então o microfone vai ficar ótimo. Ele só necessita do cadastro do tribunal. Então verifiquem que no artigo 167, eu vou falar um pouco de artigo, mas eu vou ler também. O conciliador, o mediador e a Câmara, tal, eles serão inscritos no cadastro nacional e no tribunal. E quando eu falo do título executivo extrajudicial, eu falo que é só do cadastro do tribunal. Ou seja, de todo jeito,
eu já deveria estar cadastrado lá em cima num cadastro nacional, né? Creio eu que um nacional, depois haverá um outro estadual. Uma outra questão que eu tenho que pensar que possa existir é que nós vamos começar a ter números. Porque como que eu vou referendar algo e ter número? E o que mais me preocupa, doutor Ricardo, como associação civil, como pessoas que vão buscar este serviço muitas vezes, é que este mediador, ele vai ser procurado, vai referendar, que bom. Né? Vamos fazer os serviços sempre levados pela boa-fé. Mas o que acontece? Ele simplesmente, ele pode estar cadastrado no tribunal, mas pode não exercer. Porque hoje não há exigência de hora mínima. E mesmo se houver, não é o tema, e vejam, não é o tema, a remuneração. Mesmo se houver a remuneração, pelo Código de Processo eu posso escolher não ser remunerado. Eu não sou obrigado a aceitar a remuneração, doutor Ricardo. Então, de repente, eu sou cadastrado no tribunal, mas não quero atuar no Sejusc, não quero atuar em passe, não quero atuar em lugar nenhum. Não há exigência hoje de hora mínima, doutor Ricardo. E a única coisa que o artigo de mediação, a lei de mediação, me coloca ali como responsabilidade civil, como funcionário do servidor público. Agora lhe passo. Como fica? Eu gosto de fazer a introdução e passei a bola. Bom, com esse poder tão grande. Eu estou tentando abrir, eu esqueci o meu CPC em casa, né? Em casa, o CPC é novo, né? Eu deixei no... Alguém tem? Oh, maravilha, isso. Não. É a Silvana. Silvana, Eugênio. Palmas para a Silvana. O que acontece? Na realidade, o meu foco, a minha preocupação aqui é a seguinte: a mediação ela tem um caráter muito mais contratual do que processual, no meu ponto de vista. Embora ela seja uma forma de eliminação de conflitos, né, ela reside em seu núcleo no consensualismo, né? E justamente por isso eu não vejo problema na homologação do título por parte de um conciliador que esteja atuante perante o Sejusc. Num primeiro momento... Mas atuante, né? Atuante. Não, cadastrado. Cadastrado. Eu não vejo problema nisso, porque isso entra na esfera de disponibilidade mesmo das partes. As partes estão fazendo um contrato, né? E efetivamente a única diferença que nós temos é a submissão desse contrato a uma determinada pessoa que, em princípio, foi entrevistada pelo Poder Judiciário, em princípio teve os seus requisitos mínimos de instrução também verificados pelo Poder Judiciário, e devemos imaginar o seguinte, inclusive, o conciliador, o mediador pelo Código de Processo Civil Novo, ele é um sujeito que é formado em grau universitário e tem 2 anos, tem 2 anos de experiência. Né? Então, é uma pessoa que já tem um certo grau de conhecimento. E, por outro lado, sendo cadastrada, o que o cadastramento oferta em contrapartida? Né? Ele oferta uma penalidade. Né? A gente vai entrar nessa questão. Né? Eventualmente, se o sujeito agir, em primeiro lugar, de má fé, né? Se ele agir com dolo, ele vai ser responsabilizado. Ele tem determinados crimes aqui, inclusive, pelos quais ele pode ser responsabilizado. Ele tem a possibilidade de ser responsabilizado civilmente, inclusive. Né? E também tem não sei se eu já falei isso, desculpe, eu estou meio cansado que eu fiz audiências hoje. Ele pode ser excluído do cadastro dos conciliadores e dos mediadores também, tal qual mantido pelo tribunal. Então, eu vejo isso aí como um mínus, porque, veja só, as próprias partes podem assinar um contrato que vai servir como título executivo judicial.
né? Extrajudicial, desculpe. Né? Da mesma forma, se as partes assinam uma outra convenção alterando, eliminando um determinado conflito homologada pelo mediador, não vejo problemas de se constituir também um título executivo extrajudicial, principalmente porque os títulos executivos extrajudiciais eles permitem aí uma cognição plena. É certo que o receio ele é justificado. Eu também, na prática do Sejusc, por exemplo, eu tenho muito receio daqueles acordos que são apresentados por partes que foram assinados eventualmente em escritório de advocacia. Quando o acordo ele me parece um pouco suspeito, né, eu determino que as partes compareçam, sim, à presença de um mediador nosso, do Sejusc, para que a gente verifique quais são os reais termos dos negócios, o que efetivamente se pretende ali, por que aquele acordo foi costurado daquela forma, foi consubstanciado daquela forma, e uma vez vendo justamente que se trata de um acordo idôneo, aí sim, sempre checado por um conciliador ou um mediador do Sejusc, e aí a gente homologar esse acordo. Então, enquanto na casa do tribunal, nós temos uma segurança. Sim. Né? Mas quando sai da casa do tribunal e vem para o privado total, é um receio da pessoa, da empresa, procurar um bom mediador. É o que a gente tem, assim, colocado. Primeiro, boa noite a todos, viu? O que a gente tem também de preocupação, complementando, é que as câmaras de mediação e arbitragem deverão ser cadastradas no tribunal, né? Mas as câmaras e os seus mediadores, todos eles, ou não? Nós vamos chegar, sim. Se quiser antecipar o assunto, aí, sim. A Câmara de Mediação e Arbitragem, ela é uma empresa privada. Sim. Sim. E aí ela tem mediadores. Sim. Sim. E aí ela pode ter mediadores eventuais que sejam pessoas que até nem fizeram o curso, mas, por exemplo, o engenheiro, que é um bom negociador, um bom mediador, pode atuar no caso de desabamento, né? E é uma pessoa muito específica, de uma área muito específica, que nunca fez um curso, mas ele tem habilidade lá para uma conciliação. Para a questão da Câmara, isso aí eu ia abordar um pouquinho mais parte, que seria a questão 2. A questão 2, se vocês quiserem, a gente segue a ordem das questões ou a gente vai batendo bola aqui. O que vocês preferem? Vamos finalizar primeiramente essa questão da responsabilidade civil, doutor Ricardo. Que, aliás, a gente não começou. Mas como é que foi? Eu falei do mediador. Eu acredito que é um poder muito forte que foi dado aos mediadores que não tem interesse de atuar junto ao judiciário. E sim apenas ter um cadastro para começar a vender assinaturas. Essa é a nossa preocupação. Mesmo tendo preenchido todos os requisitos, e nós sabemos que os requisitos são fortes, principalmente aqui no Sejusc de São Paulo, a questão das certidões negativas, mas nós não temos esse controle total. Se não houver uma exigência mínima de atuação, ele fica realmente solto. Né? Uma vez, a não ser que haja, e aí a gente antecipa até o final, já que ela também antecipou a parte 2, nós colocamos sempre à disposição o nosso conselho para auxiliar nas resoluções, assim como o CBMAI colocou à disposição no CNJ, porque estes pontos são muito interessantes para que haja um controle periódico desses mediadores cadastrados, né? Então, e não recebam uma carteirinha. Não sei se vocês estão sabendo disso, mas eu fiz uma proposta de regulamentação das câmaras de mediação, da atividade dos conciliadores e mediadores. Então, assim, a atividade mínima exigida é de pelo menos 2 horas por mês do conciliador. Então, o conciliador mediador cadastrado no Tribunal de Justiça, ele vai trabalhar dentro dessa necessidade de pelo menos uma vez por mês
ele está lá Sim, dedicando 2 horas. Sabe que a pessoa existe, sabe que a pessoa Sim, tem sim. corpo. Exatamente. Então, na nossa resolução, a gente está colocando isso. É óbvio que eu trago isso aqui, mas a resolução vai passar ainda pelo Tribunal de Justiça, pelo Conselho Superior da Magistratura, né? Mas um dos pontos que a gente coloca é a necessidade de, pelo menos, a pessoa vir uma vez por mês e trabalhar durante esse período, né? Então a gente tem essa limitação e inclusive a própria, tanto a lei de mediação como o próprio Código de Processo Civil, exige-se aqui a demonstração de produtividade, até mesmo para as câmaras de mediação, né? Então, justamente para quê? Para a gente monitorar a qualidade do serviço que está sendo feito, a satisfação das partes, né? E efetivamente existe esse acompanhamento de perto. Eu não me preocupo muito com isso, em primeiro lugar, porque a gente tem essa exigência de participação do mediador dentro do Sejusc por um período mínimo, né? Num segundo lugar, por quê? Porque o sujeito ele vai ter, o mediador que homologa esses acordos, ele vai ter justamente a possibilidade de, ele vai ter algum tipo de controle da sua atividade. Se ele fizer um acordo, homologar um acordo por qualquer motivo que seja ilegal e o fizer por dolo, no meu ponto de vista, ele pode ser responsabilizado então, pessoalmente por conta disso. Né? Ainda, ele tem o risco de ser responsabilizado no âmbito penal e até mesmo no âmbito administrativo com expulsão do quadro dos tribunais. Aliás, vocês me arranjaram aqui uma questão de dor de cabeça aqui, porque no final das contas, como a gente vai conversar a respeito da responsabilidade dos mediadores? Aí parecia uma questão simples, mas as coisas foram aparecendo de forma tal que eu não consegui chegar a uma conclusão muito precisa ainda, né? Mas basicamente a gente parte daquela ideia de que existem 3 tipos de ilícito, né, que a gente aprendia lá na faculdade. Você tem o ilícito civil, o ilícito penal e o ilícito administrativo, né? Isso pode acontecer com o mediador. O mediador pode praticar qualquer desses 3 tipos de ilícito e para cada qual existe uma penalidade específica, né? Eu diferenciei aqui 2 situações, né? Em primeiro lugar, a situação cadastrado perante os tribunais. A primeira situação do mediador cadastrado perante os tribunais, a gente já pode de antemão colocar que existe uma penalidade administrativa. Então, o próprio CPC, no artigo 167, 167, né? Ele prevê aqui que existe a possibilidade de retirada, exclusão desse mediador que tenha praticado atos indevidos do cadastro. E que casos são esses? Esses casos eles vêm previstos aqui. A minha versão era no artigo 173. Isso. Tá? A exclusão é 173. A minha versão aqui da exclusão é do artigo 173. Em que casos? O próprio artigo 173 coloca caso de dolo ou culpa, né? Aqui está maior. Aqui está bom. 173, por situações de dolo ou culpa, violação dos princípios do artigo 166, né? Ou atuação em situação de impedimento ou suspeição. Então, esses 3 tipos de casos já estipulam a possibilidade de exclusão do conciliador ou do mediador do cadastro, né? Mas criamos um vazio, né? Por quê? Porque neste 173, ele não fala no referendo, que o referendo ele não participa. O referendo ele não participa da mediação. Referendário não precisa participar. Então ele criou um vazio. Mas aí o que acontece? Se eventualmente ele age com dolo ou culpa no momento da homologação do acordo, como é o caso que eu vejo, aí é caso de você extinguir do cadastro. Okay. Aí não tem problema, né?
Então eu vejo aqui que, eventualmente, sujeito homologando acordos temerários, aí efetivamente é caso de exclusão do cadastro, sendo incluído aqui na situação aqui do artigo 173 de exclusão por dolo ou culpa, né? Mesmo que seja por culpa, né? Por que não? Ele homologou um acordo temerário, não escutou as partes, não entendeu o conteúdo justamente daquilo que estava sendo pactuado, e quer saber, eu vou homologar, não tem problema. Então, nesse tipo de situação, em havendo provocação da parte prejudicada perante o tribunal, eu creio que é caso da aplicação de penalidade administrativa, mesmo que o acordo não tenha sido realizado no Sejusc, né? Então, tanto que a lei fala o seguinte, né? Agir com dolo ou culpa na condição da conciliação da mediação sob sua responsabilidade ou violar quaisquer dos deveres decorrentes do artigo 66. Mesmo que ele não tenha presidido, eu entendo que, eventualmente, ele verificando um acordo em condições dúbias, ele deva fazer o que a gente já faz, na realidade, no passe, no Sejusc. Vem cá, vamos conversar, é isso mesmo, é isso, e aí a gente chama, a gente verifica. Se ele homologa temerariamente, né, ele tem o risco, em primeiro lugar, de responder justamente por isso, administrativamente, né. Uma observação que a gente tem que colocar aqui também é que o artigo 173, parágrafo 1º, prevê a necessidade de utilização do devido processo administrativo para a retirada do conciliador do quadro. Então, ele vai poder ofertar sua defesa, expor seu ponto de vista para depois ser expulso do quadro, né. Bom, essa é a penalidade administrativa, mas a gente tem o desdobro penal também dessa atividade, né? Eu não sabia bem qual era justamente aqui o teor da discussão, em especial no que diz respeito à parte da responsabilização dos conciliadores, mas vejam só, a primeira consideração que eu faço é que o conciliador ou mediador, ele é equiparado a funcionário público. O artigo 8º da Lei de Mediação expressamente equipara, inclusive para fins penais. Na realidade, isso nem precisava ter sido expresso na legislação de mediação, mas o próprio artigo 327 do Código Penal prevê a possibilidade da pessoa, mesmo não sendo sequer remunerada, mas exercendo atividade pública, ela ser responsabilizada por crimes de funcionário público. A título de exemplo, a gente tem a situação do jurado. O jurado é assim, né? O pessoal que é convocado para trabalhar em eleições é assim, mesário, presidente de mesa, presidente de turma, e da mesma forma o conciliador e o mediador, eles também estão sujeitos à responsabilidade penal, porque na realidade estão exercendo sim um munus público ali, né? Outro ponto importante aqui, evidentemente, o conciliador mediador, ele é tratado não como um funcionário público. A doutrina, principalmente ele, Lopes Meireles, ele levanta aqui que o conciliador e o mediador, ele não é um funcionário, porque o funcionário implica em remuneração, estipêndios, cargos, atribuições específicas, mas, na realidade, ele é um servidor público, lato sensu, como colaborador, sim, da atividade pública, desempenhando papéis relevantes dentro do Poder Judiciário, né? Por conta disso, o mediador, o conciliador, ele efetivamente pode ser penalizado por todos os crimes que o servidor público pode praticar, né? E, olhando sobre esse âmbito aqui, eu levantei aqui algumas ideias, aqui, os crimes que eu julgaria mais importantes, né? Que seria o artigo 321 do Código Penal, a tal advocacia administrativa, né? Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, né? Então, o que acontece? Ele leva a pessoa lá para dentro, olha, vamos fazer aqui, eu sou seu conciliador, mas vem aqui como parte que a gente vai ajeitar para a parte contrária um acordo. Então, isso é um procedimento antiético que implica, sim, em violação funcional da imparcialidade na parte do que diz a penalidade administrativa, mas também é um crime, né? Então, a pessoa pode ser tanto excluída do cadastro, como também ela pode ser processada criminalmente por conta disso, né?
Uma outra preocupação que eu anotei aqui é do artigo 325 do Código Penal, que também é a violação do sigilo funcional. Então a gente vê que, na realidade, existe aqui um desdobramento dos tipos de litígio, de tipos de penalidade. Você tem uma penalidade administrativa, mais uma vez, violação de sigilo profissional, implica, em princípio, na exclusão do cadastro do conciliador que praticou essa violação de sigilo. Mas, por outro lado, isso pode gerar também repercussão na esfera criminal, né? Então, ele pode ser processado criminalmente também por essa violação de sigilo. Agora, voltando ao nosso assunto principal, a homologação de acordos de maneira pouco cautelosa, se não fraudulenta, né, isso na realidade vai também gerar aí o crime, né, que seria basicamente um crime de prevaricação. Né, você está atuando de uma determinada forma movido por interesse puramente pessoal. Então a gente tem a atuação nesse crime, eu não anotei aqui porque não estava corretamente conectado com essa tônica, mas veja só, a pessoa está agindo por interesse pessoal justamente exercendo uma função pública pela qual ela pode ser responsabilizada. Então, no meu ponto de vista, quem pratica isso, além de ser expulso do quadro do Tribunal de Justiça, dos conciliadores, ele também pode responder por processo crime, porque ele age num determinado sentido numa ação pública, mas movido por interesse puramente particular. Tá? Bom, a parte mais complicada aqui também, e note-se, um delito administrativo não exclui o delito penal e não exclui também o delito civil. Os três tipos de delito convivem entre si, dependendo do tipo de situação, né? Nós temos aqui a situação da responsabilidade civil. Então, existe o risco do conciliador, do mediador, ser responsabilizado na área administrativa, na área penal e também, o que normalmente é a mais dolorida, justamente, né, na área civil, né? E aqui tem umas considerações complicadas para fazer. Gelada, não, obrigado. A responsabilidade civil, basicamente, no primeiro momento, o que nós temos? No meu ponto de vista, isso aqui, estamos navegando por mares nunca antes cruzados, assim, é um negócio complicado, né? Mas, do meu ponto de vista, a partir do momento em que o mediador e o conciliador são cadastrados no tribunal e exercem a sua função dentro de um SEJUSC ou dentro de uma entidade conveniada, nós temos uma situação de responsabilidade objetiva do Estado, em princípio. Tá? Então, o que acontece? É um serviço que é disponibilizado pelo Estado, que eventualmente causa prejuízo a uma pessoa que está fazendo uso dele. Então, nesse caso, no meu ponto de vista, haveria aqui uma responsabilidade objetiva do Estado por ato praticado pelos seus prepostos. É uma teoria do risco administrativo. Causou prejuízo, existe a responsabilidade. Isso deu trabalho, eu fui pesquisar, né? E esse servidor público por equiparação, como é o caso do mediador e do conciliador, ele fica aqui, essa equiparação ela vale também para o âmbito do direito civil. Então, transplanta-se a responsabilidade penal para o âmbito civil e, efetivamente, existe aqui a possibilidade de responsabilização eventual, justamente, do conciliador e do mediador, né? Mas, basicamente, a gente tem a configuração aqui da chamada responsabilidade objetiva primária do Estado. O Estado, então, responde primariamente por eventual má conduta por parte do conciliador, por parte do mediador, né? Aqui a gente tem uma situação em que até... eu observei Caio Tácito, né, eles colocam aqui que os serventuários da justiça, e quando a gente adota a terminologia serventuário, é todo servidor do Poder Judiciário. E, mais uma vez, o conciliador e o mediador são servidores, sim, lato sensu do Poder Judiciário. Nesse âmbito, os serventuários da justiça são, tradicionalmente, em nosso direito administrativo, servidores públicos em sentido lato. Por conta disso, então, a atividade do conciliador e do mediador, eventualmente, ela pode ser
criar a responsabilização do Estado por conta de ato indevidamente praticado. Isto só com o cadastro. Sim. Só com... Sim, para os conciliadores cadastrados. Então não é tão fora a nossa preocupação desse cadastro. Sim, sim. Porque indiretamente também gera uma despesa para o próprio Estado. Sim, não, muito pelo contrário. Se houver algum erro. Essa é a nossa grande preocupação quando a gente admite conciliadores, porque eu faço a seleção dos conciliadores e eu tenho a plena consciência de que eu vou colocar alguém lá dentro, na sala, diretamente com as partes, né, que vai estar numa situação de sigilo, né, e vai estar representando o Poder Judiciário justamente no momento em que a conciliação e a mediação estão sendo feitas lá, né. Então essas pessoas efetivamente estão representando o Estado e, como tal, existe sim essa possibilidade de responsabilização do Estado por conta de uma má conduta por parte do conciliador e do mediador. Obrigado. Uma observação? Não. Não? Podemos para a próxima pergunta da Sabatina? Não. Por isso que é um painel de estudo. Na verdade, é um painel de estudo. Ele fala e a gente fica aqui ouvindo. Não, eu só quero terminar aqui muito rapidamente, porque o abacaxi vem agora, né? A coisa mais complicada é a seguinte, né? Basicamente, o funcionário, em caso de dolo ou culpa, a exemplo do que é colocado no novo CPC, ele vai ser responsabilizado. Ou seja, agiu de má fé no sentido de prejudicar outra pessoa, vai ser responsabilizado, pode ser diretamente responsabilizado, pouco importa se haja responsabilidade do Estado de forma objetiva. Então, o Estado tem o direito de regressivamente exigir do funcionário, servidor que agiu assim, o reembolso dos valores, ou a parte pode diretamente abrir mão de processar objetivamente o Estado e processar diretamente o conciliador que tem agido de má fé, né? Mas aí as coisas complicam, né? Porque o que acontece? A responsabilidade civil por dolo, ela é sem sombra de dúvida, devida. Mas e a questão da culpa? A culpa, como é que vai ser caracterizada? Nós sabemos que tem 3 modalidades de culpa: negligência, imprudência ou imperícia, né? Nesse tipo de situação, existe aqui uma certa mitigação da culpa em caso de negligência ou imprudência dentro do Poder Judiciário. Mas poderia ser a culpa pela função, né? Mas aí o que acontece? No caso, no meu ponto de vista, eu vejo como caracterização da culpa, eventualmente, no caso de imperícia. E o que é imperícia? A inobservância de regra técnica do trabalho. Inobservância de regra técnica do trabalho, a gente volta para o artigo 166 do novo CPC. Né? Então, o que acontece? Violação daquelas regras, dos princípios que antes eram tão etéreos, né, agora podem efetivamente gerar um resultado de culpa. Imagine se, por exemplo, eu estou numa mediação e daí eu comento um determinado... Olha, nossa, eu fiz uma mediação hoje à tarde, assim... Mulher era maluca, o fulano ganhava 500 mil reais por mês, era o Lacir de Moraes, que já morreu, essas coisas. Então, eu estou levando fatos que nunca deveriam ter saído do âmbito da mediação, né? E, no final das contas, no meu ponto de vista, essa violação de sigilo é indesejada e pode gerar, sim, prejuízo, indenização em desfavor do conciliador e do mediador, porque é inobservância de regra técnica. A gente já está ganhando corpo ao ponto de nós termos regras técnicas que permitem a responsabilização de quem age aqui indevidamente, né? Agora, a sombra fica na questão da negligência ou imprudência, né? A jurisprudência é um pouco tolerante aí com a questão de negligência e imprudência dentro do Poder Judiciário. O juiz, particularmente, ele é sempre responsabilizado em caso de dolo ou fraude, né? Nem se fala em culpa grave por parte do juiz, graças a Deus, né? Nem se fala em culpa grave por parte do juiz, né? Mas
Mas aqui no caso do conciliador, a gente tem assim o reconhecimento da culpa por parte do conciliador. Então, veja só, então, no meu ponto de vista, eu acho que é uma situação também bastante complicada por parte do conciliador, que ele deve, o conciliador, o mediador, ele deve ter um pouco de cuidado justamente, mais uma vez, no momento de homologar os seus acordos, verificar, entender com profundidade. Ainda que só referendando. Ainda que só referendando, ele vai tentar entender com profundidade justamente aquilo que está sendo pactuado, né? Para depois homologar, né? Então, uma homologação frívola, por exemplo, do meu ponto de vista, pode gerar a responsabilidade civil justamente do mediador que homologa. Ou pior ainda, uma responsabilidade dolosa aí, civil, criminal, né, e administrativa. A gente tem a possibilidade de aplicação das 3 penalidades, né? Então, basicamente, a gente pode continuar conversando, né? Não, só deixa eu terminar aqui essa parte da responsabilidade, né? Que essa parte é a mais complicada, justamente. Eu já pulei para a Câmara Privada aqui, mas eu indevidamente introduzi esse assunto aqui, né? Porque o que acontece? Eu imaginei 2 vertentes para a gente trabalhar a responsabilidade do conciliador. Outra, trata-se o mediador e o conciliador como alguém similar ao cartório extrajudicial, ou se trata a atividade do conciliador e do mediador como alguém similar aí ao próprio poder judiciário. E isso significa o seguinte: a gente eu não consegui chegar a uma conclusão a respeito disso, né? Se o conciliador e o mediador forem trabalhar de uma forma equiparada ao notário, por exemplo, ele vai ser pessoalmente responsável pelo resultado da sua atividade, né? E veja só, nesse momento, quando existe essa homologação de um acordo extrajudicial, ele nada mais está fazendo do que o papel de um notário. E, no meu ponto de vista, seria caso, então, da sua responsabilização pessoal equiparada ao trabalho do notário, sem sequer... Não, havendo sim a responsabilidade do Estado, porque o Estado é que organizou esse serviço e disponibilizou ele essa pessoa. Cadastro, né? Exatamente. Ele fortaleceu o erro, vamos dizer assim, mantendo esse conciliador, mediador no cadastro. Exatamente. Então, eu vejo um liame entre a conduta do Estado e o prejuízo que efetivamente é causado à parte que disponibilizou uma pessoa que não teria aptidão, idoneidade ou capacidade para realizar esse trabalho. Mas sempre há a possibilidade também do Estado entrar com direito de regresso, se for o caso, contra a pessoa que causou o prejuízo. E eles entram, né? É complicado, né? Uma outra vertente de tratamento que eu imaginei aqui, mas eu também não sei se essa seria tão adequada, é o seguinte: o artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, coloca que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos do Poder Judiciário em sua função jurisdicional. Mas aí a gente passa pela seguinte preocupação: homologação de acordos dentro do Poder Judiciário, por exemplo, já estou falando da homologação pelo Poder Judiciário, é função jurisdicional ou não, né? Isso é um outro assunto do qual vou me ocupar em breve, assim, porque eu achei um assunto bastante interessante, né? Eu comecei pensando que sim, e no meio do caminho voltei pensando que não, né? Muito principalmente porque a atividade de mediação e conciliação, mesmo que homologada pelo juiz, ela não tem a imperatividade dos atos do Poder Judiciário propriamente ditos. Não gera executividade, num primeiro momento, a ser imposta através da atuação, por exemplo, do órgão que gerou o título, né? Mas isso eu acho que é algo que merece ser bem desenvolvido ainda. Logo, né? Não poderia passar para o privado. Absolutamente não, né? Mas efetivamente nesse caso aqui não é caso, nessa situação não é caso de se contaminar a atividade do privado por essa irresponsabilidade objetiva do Poder Judiciário, né?
Nesse tipo de situação aqui, dentro do Poder Judiciário, aqui existe afastamento do risco integral, teoria do risco integral, para a responsabilidade objetiva mitigada, né? Então, existe aqui a responsabilidade, na realidade, do Poder Judiciário, do juiz, pessoalmente, em situações de dano ou fraude, como determina o artigo 138, inciso 1 e 2 do Código de Processo Civil, né? Aqui eles afastam um pouquinho aquele velho princípio que se falava na responsabilidade civil, isso é velho para burro, né? O artigo 186, eu lembro que falava em lex aquilia levissima culpa venit, ou seja, a menor culpa ela vai gerar responsabilidade de indenização. Aqui existe essa mitigação. Dentro do Poder Judiciário, a culpa por si só não gera o dever de indenizar, mas sim a culpa caracterizada por dolo ou por fraude processual, né? Mas isso dentro do Poder Judiciário mesmo. Aqui a gente tem a vontade caracterizada e deliberada de se causar prejuízo a uma das partes envolvidas aí, em princípio, na mediação, né? Ou até um terceiro. Ou até um terceiro, né? Mas o erro de avaliação em si, um erro leve, não caracterizaria, não teria o padrão de exigibilidade para caracterizar aqui a responsabilização do agente público, nesse caso, né? Mas é algo que precisa efetivamente ser mais bem desenvolvido, porque o assunto é novo para a gente e a gente não sabe efetivamente tecer os limites dessa responsabilização. Mas, do meu ponto de vista, no meu primeiro momento, eu vejo, num quadro geral, a responsabilidade, sim, do Estado, no primeiro momento, né, e, eventualmente, a possibilidade de responsabilização do mediador, por força expressa da lei, por dolo, né, evidentemente, e mesmo por culpa. Existe esse dispositivo da culpa, né, que vai ser caracterizado aqui, principalmente, no meu ponto de vista, de uma forma bastante sólida, principalmente nos casos de imperícia, né? Bom. Passamos agora para o segundo questionamento, e aí, doutor Ricardo, justamente em relação a como é que vai ser feito pelo Tribunal de Justiça a questão do cadastramento das câmaras privadas. O novo CPC permite essa modalidade, os cadastramentos de câmaras privadas para atuarem única, e aí o CPC diz câmaras de conciliação e mediação, tá, como cadastrados no Tribunal de Justiça. O primeiro questionamento é no sentido que, lembrando que as câmaras de mediação e arbitragem, vamos colocar a palavra arbitragem nesse contexto, ela administra conflitos, ela não julga conflitos. Isso fica a par de responsabilidades dos nossos conciliadores, mediadores ou até os árbitros devidamente convidados a fazer parte desta Câmara. A primeira pergunta: todo o corpo de especialistas dessas câmaras terão que ter a capacitação de acordo com a resolução? E mais, eu vou um pouquinho mais à frente. Quando se fala cadastro de câmaras de mediação e conciliação, será permitido o cadastro de câmaras de mediação e arbitragem? Bom, em princípio, quando se fala de conciliação e mediação no tópico do Código de Processo Civil, a gente só fala de conciliação e mediação, não se fala de arbitragem. E se justifica isso. Por quê? Porque a arbitragem, na realidade, é um procedimento mais complexo, é um procedimento também de caráter estritamente contratual, né? E é um procedimento de heteronomia, de geração de uma decisão por um terceiro, que no caso é um terceiro privado, não um terceiro público que é árbitro. Então, no meu ponto de vista, a gente não aplica o novo Código de Processo Civil, a regulamentação das câmaras, para a questão da arbitragem. É exclusivamente para a questão da conciliação e da mediação. Um ponto aqui que a gente deve pensar basicamente aqui no primeiro momento é que, no final das contas, quando a gente tem uma câmara de mediação,
as pessoas simplesmente podem abrir suas câmaras de mediação, principalmente quando se tratar de mediação extrajudicial ou estritamente privada. Elas têm a liberdade disso, né? Agora, aí fica complicado a gente conseguir aferir a validade dos acordos que são celebrados perante essas câmaras de mediação que são completamente alheias ao Tribunal de Justiça, como já acontece hoje, inclusive. Então, chegando-se a um acordo efetivamente, ou esse acordo vai ser submetido por um juiz da vara, ou eventualmente pode ser até submetido ao Sejusc, né? Mas sendo submetido ao Sejusc, a gente vai checar justamente as referências, verificar se o acordo foi bem tecido para depois homologá-lo. A gente não vai comprar um acordo pronto da Câmara, né? Mas isso é uma atividade contratual estritamente privada sobre a qual não interessa o Tribunal de Justiça regulamentar. Agora, o que nós fizemos na nossa proposta de regulamentação aqui? Basicamente, as entidades que se cadastrarem no Tribunal de Justiça como câmaras de mediação, elas vão ter que ser compostas, sim, todas por conciliadores e mediadores cadastrados no núcleo. Porque 100%. Porque o que acontece? Isso vai garantir justamente a idoneidade das pessoas que estão trabalhando perante essas câmaras de conciliação. Então, a proposta que foi apresentada ao Tribunal de Justiça foi justamente nesse sentido, inclusive por orientação direta do desembargador Neves Amorim. Porque o que acontece? Somente através desse controle das pessoas que vão tomar parte das câmaras, né, que efetivamente a gente vai conseguir garantir à população em geral o resultado mais qualificado, Inclusive, o próprio código prevê que essas câmaras serão disponibilizadas no site do Tribunal de Justiça, né? Então, o que acontece? Nós não podemos divulgar uma câmara sobre a qual a gente não tem conhecimento dos membros que vão participar das ações, né? Então, isso torna bastante complicado justamente o controle da atividade por parte do Tribunal de Justiça. Então, a nossa proposta é justamente nesse sentido. O sujeito que está na Câmara, o conciliador, mediador que está na Câmara, é o que justamente vai compor. Uma das exigências, inclusive, que nós mencionamos para cadastramento dessa Câmara é justamente a indicação dos seus membros, que devem ser todos cadastrados como conciliadores e mediadores perante o Tribunal de Justiça. Mas, doutor Ricardo, o senhor não acha que é uma interferência direta do Estado no setor privado? Não, porque veja só, quem quiser abre a sua Câmara sem ser reconhecida pelo Tribunal. Se você está pretendendo justamente um reconhecimento do Tribunal, na realidade você está querendo a interferência do Tribunal, reconhecendo justamente um status de qualidade à sua atividade, né? Sim, mas veja bem, eu posso não ter... Aí que está. Eu posso ter, agora no debate, né? Eu posso ter uma Câmara de qualidade, idônea, como já tem algumas no mercado, que não tem os seus mediadores e conciliadores cadastrados ainda, porque não existia, ou que não vão querer se cadastrar, e são câmaras reconhecidas, mas em algum momento esse conciliador, esse mediador, poderá, de alguma forma, não atuar adequadamente. Essas câmaras, elas estão sob a ótica estritamente privada. Eu não tenho o poder de ingerir, de cometer ingerências sobre essas são pessoas privadas, né? Então, nesse caso, daí, o tribunal não vai exigir que eles tenham essa qualificação pela resolução. Só se a Câmara for cadastrada no Tribunal de Justiça. Perfeito. Mas aí ela teria que ser exclusiva de mediação. Ela não poderia ser também de arbitragem. Porque aí o arbitragem... Se vocês trouxerem pessoas que trabalham com arbitragem dentro da Câmara e colocarem como sendo um dos seus objetos sociais, eu não vejo problema. Quer dizer, aceitaria separado. É um corpo de árbitros, um corpo de mediadores. Até porque não se confundem. Sim. Né? Sim. Porque hoje no mercado é muito comum, né? E aqui nós temos vários colegas que são sócios, né? De câmaras já constituídas,
que são, na sua grande maioria, de mediação e arbitragem. Por isso a colocação. Mas aí que tá, não é interesse do... O que acontece? O tribunal vai colocar no site, né, as câmaras que estão cadastradas no tribunal. A gente, se as pessoas fizerem isso de forma privada, mais uma vez, a gente não tem o poder de ingerência sobre a atividade privada. Mas aí, qual será o mediador? O senhor deixou aqui muito claro, ele tem que estar na resolução, ele tem que ser capacitado, ele tem que ter uma... Não necessariamente. Os mediadores do tribunal, Sim. para serem cadastrados no tribunal. Sim. Muito bem. Como vai ser feita essa avaliação dessas câmaras? Bom, vamos lá. Basicamente, a primeira avaliação que a gente vai ter é justamente por sua composição. Então, a gente, a partir do momento em que nós temos a Câmara formada por conciliadores e mediadores já cadastrados perante o Tribunal de Justiça, a gente tem uma pressuposição de que essas pessoas foram aprovadas no exame e estão lá dentro do Tribunal de Justiça. Então, isso já é um elemento de confiabilidade razoável que já garante o controle da qualidade, né? O artigo 167 aqui permite, aqui do novo Código de Processo Civil, permite o cadastramento, né, de todos os dados relevantes para a sua atuação, né. E ainda, o novo CPC também coloca aqui a necessidade de controle da efetividade, né. Ele, expressamente, número de processos em que o conciliador atuou, número da Câmara atuou, sucesso ou insucesso da atividade, matéria da controvérsia e outros dados que o Tribunal de Justiça julgar relevantes. Então, a atividade não é liberada. A atividade é controlada. A atividade é controlada no momento da abertura da Câmara de Conciliação, que necessariamente vai ser composta por conciliadores e mediadores já atuantes perante algum tipo de SEJUSC cadastrados no núcleo, e ainda, no final das contas, vão ser geradas planilhas a respeito do que acontece no SEJUSC. Então, essas entidades precisam apresentar essas planilhas, né? É o que acontece internamente. Exatamente, relatando a produtividade, os resultados dela. Exatamente. Isso aqui, o artigo 167, parágrafo 3º do CPC exige isso, né? Inclusive aqui, qual a destinação desses dados? E a questão pro bono? E a questão pro bono? Calma, uma coisa de cada vez. Destino dos dados: geração de fins estatísticos e avaliação de atividade, abrangendo tanto os conciliadores ou mediadores como as câmaras. Então, o que a gente quer? A gente quer um controle da qualidade, e o próprio Código de Processo Civil novo prevê isso, controle da atividade com a geração, análise de resultados, né? Fins estatísticos e avaliação da atividade. Eu vou fazer os comentários desse daqui na terceira pergunta. Tá. Eu vou deixar para a terceira, que é justamente a respeito dessa questão. Que pena, olha o meu próximo item aqui, ó. Atividade pro bono, né? A lei de mediação no artigo 4º, bom, basicamente, quanto às câmaras é isso. Para ser cadastradas, precisam seguir as regras do tribunal. As regras do tribunal todos são cadastrados. Exatamente. Regulamentação do TJ, já vou passar as regras aqui, inclusive, né, que estão sendo colocadas. A gente precisa trazer aqui os documentos constitutivos, vai criar uma pessoa jurídica, né, comprovante de inscrição estadual, comprovante de atividade do PJ, pessoa jurídica, indicação dos membros que a compõem, né, sede e local de exercício da atividade. Perfeito. Tá? Esses documentos vão ser enviados aqui pelo juiz coordenador do centro, né? E esse juiz ele tem a possibilidade, inclusive, de realizar entrevista com os membros da Câmara e realizar a vistoria da sede, né? Verificar se o local é bom, se é digno, se existe, né? Mas veja só, assim, no meu ponto de vista, é possível, hoje a gente tem que ter mente aberta, né? Tem que ter mente aberta. O virtual fica em outra resolução. Porque hoje eu posso ter uma Câmara de Mediação e Arbitragem virtual. Não, eu não vejo problema nisso, né? Mas isso é regulamentado em outro lugar.
né? Que já foi enviado também lá, né? Mas o que acontece? É necessário que a gente tenha uma sede, um lugar onde a gente localize a pessoa, os responsáveis pela Câmara, e hoje, por exemplo, as pessoas alugam salas de reunião. Por que você não pode fazer em sala de reunião? Mas é uma questão aberta, não tem problema. Porque, assim, A virtual não é o procedimento virtual de arbitragem, bem entendido. É a própria Câmara. A Câmara, como que eu estou entendendo, para deixar muito claro, não é que é um procedimento virtual de teleconferência, de arbitragem por teleconferência. Não. São empresas que não possuem, às vezes, a sede com capacidade para atender aquela demanda, que não é necessário, e busca, de repente, uma sala alugada, um hotel, alguma coisa para fazer os seus trabalhos. Esse é o virtual, né? Só para não assustar tanto. Sim. Isso, obrigado. Não, tem o virtual mais assustador depois, assim, mas não é objeto da discussão hoje. Não é? É o mais ousado. A vanguarda ainda não chegamos. Mas já está lá no Conselho Superior para votação. Já. Próximo debate. Vai mandar o Amorim. Vou chamar o Amorim. Na próxima reunião do Amorim. Bom, então, o que acontece? O juiz do centro verifica. O sujeito que está abrindo uma câmara, olha, eu vou alugar uma sala, olha, a sala que a gente pretende alugar é no prédio tal, ou então nós temos umas dependências que a gente vai... Em suma, isso é questão... Porque, veja só, se ele aluga uma sala decrépita, por exemplo, né, a atividade dele é avaliada. Então, necessariamente, isso vai ser informado e aí isso vai ser avaliado no momento, atenção, da renovação da autorização. Perfeito. Tá? Então, prazo de validade. Então, o que acontece? Com prazo de validade. O cadastro tem prazo de validade. Mas né? todas as vezes que então houver uma mudança de sede, necessariamente o tribunal terá que ser informado. Terá que ser informado, porque eventualmente, se ele pratica um delito administrativo, criminal ou civil, como é que a gente vai localizar o autor desse delito? A gente precisa ter... Todo o regramento dele tem que estar em função do próprio tribunal. Exatamente. Tá? Bom, então o que acontece? O juiz dos rejus que aprova, e aí a gente lança, exemplo do que acontece com o cadastro dos conciliadores, lança isso no cadastro do NUPEMEC, para disponibilização na comarca. Né? O que acontece na Câmara? A Câmara precisa lançar anualmente a produtividade perante o NUPEMEC. Então ela vai fazer uma planilha anual e mandar essa planilha de produtividade para o núcleo. Como eu já antecipei para vocês, a gente tem a renovação bienal do cadastro e conforme a produtividade. Então, o que acontece? Mais uma vez, não adianta abrir uma Câmara e não apresentar produtividade nenhuma. Se essa Câmara não fizer acordos, ela vai ser fechada. Tá? Descredenciada. Descredenciada. Para o tribunal ela morreu. Né? Ela vai ser descredenciada, exatamente. Tá? Mas o que acontece? Esse cadastro é analisado bienalmente. Então, todo ano a pessoa vai apresentar, a Câmara vai apresentar a produtividade dela, isso vai ser avaliado, e aí a pessoa vai, no requerimento dela, a Câmara, no requerimento dela, vai pedir a renovação da sua licença. Isso aí pode ser feito indefinidamente, desde que a Câmara, mais uma vez, apresente produtividade e resultados adequados. Né? E a questão pro bono? Calma. Tem outra, antes da questão pro bono, tem outra coisa interessante. Na nossa regulamentação do tribunal, que a gente propôs, né, já que a Câmara tem todo esse trabalho, essa fiscalização se submete a isso, nós resolvemos adotar a presunção de que o acordo que essa Câmara está celebrando é idôneo. Então, o que acontece? Nós estamos... O acordo da... Porque, veja, a mediação ela passa a ser pessoal. Então, seria do mediador, mas a própria Câmara, então, assumiria isso? Não, a Câmara, o que acontece? Sai um acordo com o timbre da Câmara, celebrado por um conciliador, mediador cadastrado na Câmara perante o tribunal. Voltei na carteirinha, tá bom. Então, o que acontece?
nós permitimos que essas câmaras cadastradas perante o Tribunal de Justiça enviassem por via eletrônica o acordo para que nós pudéssemos homologar esse acordo e, inclusive, tornar esse acordo um acordo judicial. Tá? Então, se nós damos ônus para o pessoal que está formando, criamos ônus aí, são ônus que são impostos pelo próprio CPC para fins de homologação. Por outro lado, agora a gente dá um passo a mais. A gente concede a essas câmaras que estão agindo regularmente a possibilidade de criação de um título executivo judicial. É o que o artigo 20 da lei de mediação fala, que pode ser levado até um judicial para tornar. Mas veja só, a gente não casou, a lei de mediação não casou a Câmara cadastrada para fins de remessa. Tem erros assim, tremendos, eu não aplaudo ela totalmente. O extrajudicial dela, ela confunde extrajudicial com privado. Mas veja só, assim, então o que acontece? Pelo menos essa contrapartida para a Câmara cadastrada perante o tribunal a gente está dando. Certo. Então essa Câmara tem duas vantagens. Ela vai ser recomendada para os juízes da comarca. Okay. Então o juiz da comarca, nossa, aqui em Rio Preto nós temos essa Câmara, a Câmara é bacana, a gente vai recomendar. E parte 2, a gente também tem a possibilidade desse acordo gerado na Câmara, mesmo que na área extraprocessual, ele ser levado diretamente ao Sejusc para homologação e sem a necessidade da gente fazer, referendar, chama a pessoa aqui de volta. Não, a gente vai presumir a idoneidade da Câmara, dever do Tribunal de Justiça, aliás, porque no final das contas a gente está reconhecendo essas câmaras e recomendando o trabalho delas. Não havia por que a gente obstar justamente a homologação desses acordos, né? É uma contrapartida que o TJ dá em favor das câmaras que cumprem efetivamente o teor do CPC. Bom, pró bono, né? Aqui a lei de mediação, ela prevê um mediador público, né? Mais uma vez se faz cortesia com o chapéu alheio, né? Mas eu estudei administração judicial na Universidade de Londres e lá o que eles fazem? Não tem cortesia com o chapéu alheio. Por exemplo, a gratuidade judiciária lá é integralmente custeada pelo Estado. Então, o Poder Executivo, ele repassa o montante das custas judiciais, repassa os valores dos honorários para o Poder Judiciário, para que a atividade do Poder Judiciário se autossustente. Aqui no nosso país, olha, é gratuito, o problema do Poder Judiciário, né? Então a gente tem um problema sério com a gratuidade judiciária. De uma forma geral, a Constituição garante a idoneidade presumida da pessoa que se alega ali pobre para receber os benefícios da gratuidade judiciária, mas tudo isso aqui é mais objeto de desabafo do que da nossa palestra propriamente dita, né? Mas a lei de mediação, ela segue essa tradição nossa. Olha, o sujeito se declara pobre, ele vai ter um mediador público, né? E onde é que entra a Câmara nisso, né? O que acontece no final das contas? Porque, na verdade, é só a Câmara que entra com isso, porque o mediador, de certa forma, ele pode ser remunerado. Sim, sim. A pessoa física do mediador, ele é remunerado. Então, quer dizer, não é que ele está fazendo trabalho gratuito mais. Mas o que acontece? Eu estive em Brasília 2 semanas atrás, assim, e lá eu perguntei a respeito disso. Eles falaram, você tem que fazer... fui lá perguntar, né? A gente já antecipa. Eles colocaram que essa atribuição deve ser feita de maneira razoável, né? Em suma, é algo... Para quem está dentro do fórum, eu vou traduzir assim, é o que a gente faz com os peritos. Então, o que você faz? Olha, você pegou, eu recomendei para você aquela mediação de 10 milhões de reais. Agora você também vai fazer uma mediação gratuita para mim, né? Então, o que acontece? A gente tem que fixar com moderação, porque senão, se você simplesmente passar todos os casos para a Câmara de Mediação, vai ficar um ônus muito excessivo para o funcionamento dela. Isso não está regrado. Isso não está regrado, mas isso é da praxe judiciária interna nossa. Então, assim, eventualmente, inclusive o próprio mediador, a gente tem que pensar um pouco... Estou tentando tirar tudo que está nas próximas resoluções aqui. Não, pode tirar, né? Pode ser tudo revogado e aí depois... Pelo menos a gente está tentando, né? Está tentando. Está elocubrando aqui. Mas o que acontece no final das contas?
a gente faz esse tipo de dosagem dentro do Poder Judiciário, né? Mas veja só, nada óbvio está um pouco mais à frente de repente. Passasse aí algum tipo de resolução, custeio da mediação privada, a exemplo do que milagrosamente aconteceu também com os conciliadores e mediadores, né? Mas, em princípio, a ideia, a orientação que nós tivemos lá é fazer uma ponderação. Olha, você foi indicado para uma... A exemplo do que acontece, perito vai fazer uma perícia, o sujeito vai ganhar R$200 mil na perícia. Ótimo, agora você vai fazer as avaliações de quem é beneficiário da gratuidade judiciária, né? Então é fazer um jogo de compensações aí, né? A ideia é mais ou menos essa, né? Bom, então quanto à atividade pro bono é isso. Porque, inclusive, é o ponto principal que eu ia colocar aqui. A gente tem que pensar a gente tem que pensar bastante no seguinte: essa atividade ainda está no começo, né? Mas eu imagino o seguinte: câmaras de mediação que se demonstram altamente eficazes junto ao tribunal. Mas o sujeito fala o seguinte: olha, a essa altura aqui eu tenho a possibilidade de compor painéis com engenheiros que não têm, por exemplo, formação pela resolução 125. Eu estou atendendo grandes empresas. De repente ele não tem mais interesse em estar cadastrado perante o Tribunal de Justiça. Ele faz a mediação externa, né? Então, nós temos uma atividade que, se for realizada com qualidade, vai atrair a iniciativa privada, vai ser rentável, e aí as pessoas podem até mesmo cortar esse vínculo com o tribunal. Não quero mais fazer mediações para o Tribunal de Justiça. Mas só vou fazer para empresas multinacionais agora, e essas homologações vão ser feitas, sei lá, em um país internacional, na Suíça, Porto Rico, não sei, né? Você pode eleger um foro internacional até mesmo para registrar esse tipo de acordo, né? Não tem problema, né? É um mundo muito rico, assim, né? Do mesmo jeito que a gente tem a arbitragem que permite isso, quanto mais a mediação. Olha, aqui o Brasil tem limitações no que diz respeito, vamos fazer um acordo aqui no que diz respeito a companhias aéreas, porque existe limitação para entidades nacionais. Então a gente vai registrar essa empresa, por exemplo, na Costa Rica, né? Vamos registrar na Suíça, né? Assim, é algo muito diferente que pode ser feito conforme a qualidade do trabalho do mediador, conforme a complexidade do tipo de causa que está sendo realizada pelo mediador. E isso, digo mais, assim, é desejável para o Tribunal de Justiça. Eu prefiro que haja uma mediação cujo acordo vai ser registrado na Suíça, por exemplo, do que o processo aqui no João Mendes, que vai durar 15, 20 anos para ser solucionado, né? E é assim nos países desenvolvidos. Quando eu estudei na Inglaterra, uma das grandes queixas do meu professor lá, que era um sujeito mais tradicionalista, né, era justamente que ele viu a justiça civil ser esvaziada pelos movimentos da arbitragem, da mediação e da conciliação. Então, segundo eles, poucas causas complexas chegavam ao juízo civil. E eu gosto bastante do povo inglês, né, um povo avesso à burocracia, às complicações, às autorizações governamentais. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que, na medida em que a atividade fosse firmando como uma atividade confiável, desde que não se abra aí um tribunal de mediação, como abriram aqueles tribunais de arbitragem que davam carteirinha, né, para o árbitro mostrar para o guarda de trânsito, né, eu creio que, com o tempo, a atividade vai se firmando como uma alternativa muito importante, muito relevante para o Poder Judiciário, e o melhor, como uma atividade que vá efetivamente surtir resultados. Inclusive, soube que hoje, mesmo o procedimento da arbitragem nos Estados Unidos está sendo um pouco rejeitado, porque a mediação cresceu. A mediação, ela é um procedimento extremamente elástico, né? Ela alcança mais os resultados do que a arbitragem, porque a arbitragem é um simulacro de um processo, mas dentro de um âmbito privado, né? E a mediação tem ganhado mais espaços frente ao procedimento de arbitragem, justamente pela sua elasticidade, a sua informalidade, coisa que não acontece aqui na arbitragem, né? Então, é muito importante colocar isso, né? A gente imaginar um pouco, nós somos brasileiros, é difícil, mas desvincular um pouco do próprio Estado e se permitir aí
voos mais altos até, porque o Estado, na realidade, ele vai cumprir aquele básico, né? Mas a própria iniciativa privada pode ter um pouco mais de habilidade para constatar as necessidades de mercado e justamente atender essas necessidades, coisa que o judiciário não consegue. A gente, para conseguir abrir um Sejusc, é dificílimo, né? A gente tem uma demanda gigantesca, mas a gente tem que represar até mesmo a demanda que nós temos no Sejusc, porque o Estado não tem elasticidade. E uma Câmara privada, imagine se uma Câmara privada, olha, mesmo para situações de pessoas que estejam aí numa situação mais vulnerável, né? Olha, queremos processo de família, pessoas de baixas condições econômicas, vamos fazer uma Câmara, né? Eu vou fazer aqui e vou ganhar R$200 por sessão, né? Por que não? É possível, é viável. Vamos fazer o contrário, vamos fazer uma mediação de altíssimo nível, empresas multinacionais, empresas estrangeiras, né? Por que não? Basta que o profissional da área tenha aí o seu olfato apurado para esse tipo de questão, tenha o nome reconhecido e ele pode, inclusive, trabalhar de forma desvinculada do Poder Judiciário sem maiores problemas, né? Eu acho. Obrigado. Só deixar bem claro, então, as câmaras de mediação, e eu vou colocar a palavra arbitragem nesse contexto novamente, porque é o que nós temos hoje, essa Câmara de Mediação e Conciliação, como o CPC diz, a nomenclatura não é bem utilizada hoje no nosso dia a dia. Então, basta que essa Câmara tenha um cadastro único de mediadores, todos cadastrados ou qualificados pela resolução para poder atuar e fazer esse cadastro junto ao tribunal. Cadastrado no núcleo, tá? Cadastrado no núcleo, tá? Aí a gente vai criar um grupo desses conciliadores e mediadores cadastrados no núcleo para fins de criação de uma Câmara específica, tá? Ok. A terceira e último questionamento, doutor Ricardo, e aí eu vou ser um pouco chato, nós estamos aí com um prazo muito apertado, tem alguns encaminhamentos ainda no final, é justamente com a publicação do cadastro. O novo Código de Processo Civil, ele determina que seja publicado o cadastro em relação ao sucesso ou a produtividade de câmaras devidamente cadastradas no tribunal. Eu gostaria de saber, não só das câmaras, mas a produtividade do próprio corpo de especialistas, o corpo de mediadores das câmaras. Como é que o tribunal vai colocar isso na balança? Pelo seguinte sentido, nós podemos ter uma grande parte de conciliadores e mediadores que atuam em mutirões de conciliação, e aí nós temos um índice de sucesso lá em cima, ou aqueles casos, em comparação com aqueles casos de conciliadores e mediadores em demandas mais complexas. Vai ter um contraponto, porque isso é objetivo e determina uma classificação não muito igualitária. Isso já acontece na nossa atividade judiciária do dia a dia. Isso é um problema para a gente dentro do tribunal. Por exemplo, a gente pega um juiz que trabalha no juizado. Ele tem uma produtividade gigantesca, né? Mas ele não trabalha com causas tão complexas. Comparamos um juiz desse de juizados com um juiz que trabalha numa vara civil aqui do João Mendes, né? Que tem processos complicadíssimos, extremamente intrincados, né? Às vezes o sujeito pega, sai, fica 15 dias para cuidar de uma sentença só, né? Então, são dois pesos e duas medidas que são justamente adotadas, né? A gente não pode colocar ambos os conciliadores, ambos os mediadores sob a mesma régua, né? O que importa é que haja um controle não tanto da questão da produtividade, mas principalmente da qualidade do trabalho, né? O que nós queremos averiguar é que se efetivamente essa Câmara ou esse conciliador é ativo, né? E, num segundo momento, qual é a produtividade dele dentro dessa atividade? Não adianta a mesma coisa, não adianta ter um mediador que vá, por exemplo, no Sejusc uma tarde, faça
15 mediações, 20 mediações. Inclusive, em alguns lugares eles fazem isso. Olha, o negócio é o seguinte, você veio aqui fazer o divórcio, mas eu tenho filhos menores, eu quero fazer também. Não, isso aqui, você volta outro dia no Sejusc e faz de novo. Não é uma atividade satisfatória. O número por si só não diz absolutamente nada. Hoje nós fizemos uma mediação aqui no João Mendes, começou às 2, acabou às 6 da tarde, justamente o horário da minha saída para vir para cá. Então, assim, esse mediador fez uma sessão, né? Mas o que importa não é tanto a quantidade, mas principalmente a qualidade. O que a gente quer ver é que haja o desenvolvimento de uma atividade mínima. Mas a nossa preocupação é que esse cadastro ele vai ficar aberto à população. E a população vai poder escolher também o seu mediador no meio do processo. Uhum. Independente se está, aí sim, independente se estivesse cadastrado ou não. E de repente ele vai... Justiça em números, ela não indica, inclusive, quem é o juiz, muitas vezes. Até você chegar na tabela de quem é o juiz, você tem que ir várias tabelas para conhecer. Então, ela te dá uma proteção, até porque está num outro estado, está num outro patamar, né? Status, não estado, num outro status. Agora, como mediador, numa abertura de informações à população, então eu sou acordista de mutirão e tem um outro mediador que é técnico de assuntos complexos de empresários. Só que nós dois vamos estar num cadastro aberto no tribunal. E a população vai olhar esse cadastro. Se nós estamos querendo proporcionar que a população veja com bons olhos a mediação, encontre esta mediação, como sendo mais uma porta, né? Uma terceira ou uma segunda porta para poder solucionar os seus problemas, como fazer essa distinção sem criar um cadastro de positivo e negativo? É complicado, aí que está, o objetivo da gente verificar esses dados, né, nem é tanto para esclarecer a população, quanto ele faz... Lembrando que o acordo em si, ele não é fim, né? Ele não é fim da mediação. Salvo engano meu, isso eu preciso ver e eu não posso responder agora, mas os dados de produtividade da Câmara, eles são internos ao tribunal, tá? Então isso não é publicado. Agora quando fala aqui, o parágrafo 3º, né, do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão, então, do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relativos à sua atuação, tais como número de processos de que participou, sucesso ou insucesso da atividade. Esse termo, essa expressão, sucesso ou insucesso da atividade, o acordo em si, ele não é o fim da mediação. Né? A mediação não está lá para isto, para chegar a um acordo. Muitas vezes você não chega num acordo, mas você consegue fazer as partes, por exemplo, falarem. Né? Já chegou na metade do serviço. Mas veja só, o que acontece? A nossa ideia é simplesmente disponibilizar para o público em geral o nome da entidade. Esses dados são internos ao centro de conciliação para a gente verificar a operacionalidade da Câmara ou do próprio conciliador. Aqui no parágrafo 4º fala conhecimento da população, anualmente. Aí ele fala no parágrafo 4º, os dados colhidos na forma do parágrafo 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará ao menos anualmente para conhecimento da população. Então vai ter que ser algo muito genérico para não ser pontual, né? Sim, mas o objetivo é esse. Criar um cadastro positivo e negativo. A nossa própria preocupação... Senão eu vou sempre perder para a Silvana. Aí não vale. Mas aí, o que acontece? Esses dados são colocados de forma interna. O nosso objetivo é só disponibilizar à população a Câmara X. E tem um outro ponto. Mas o mediador não? O mediador não? Não dá para... Como é que eu vou publicar o
conteúdo da apreciação de todos os mediadores. É fisicamente impossível. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo hoje a gente tem 3.000 mediadores cadastrados. Então o que acontece? A gente vai ter o nome dos mediadores no site, como a gente já tem. Tá. Né? Mas a gente não vai divulgar isso. A gente faz o controle da atividade por trás. Ok. Tá? Justamente para verificar. Verificar não, para a gente averiguar que pontos estão falhando e determinar ações conjuntas no sentido de melhorar a atividade neste Sejusc ou naquele Sejusc, que coisa que a gente já faz hoje. É porque se seguir ao pé da letra, aí nós estamos perdidos. A gente monitora, né? A gente monitora. Perfeito. Tá Sim. certo? Mas então a gente monitora, mas é para fins internos. O objetivo é deixar o nome do conciliador lá e deixar também o nome da Câmara, né? Nome, endereço, essas coisas básicas. Como, por exemplo, acontece no curso de formação de conciliadores e mediadores, capacitação. A gente tem lá o nome das empresas, basicamente. A gente não verifica e nem divulga quantos foram aprovados, qual é o período preço, do curso, pelo amor de Deus, preço muito menos. Né? Então, basicamente, são essas ideias aqui que a gente está compartilhando aqui com vocês. Né? Gente, nós estamos já finalizando o nosso painel. Eu só queria a oportunidade, as considerações finais, e aí, muito rapidamente, lá no Dr. Ricardo, Cristiano, para a gente dar algum, depois, falar das novidades que nós tivemos ainda há pouco aqui dentro da Associação Comercial. Vamos lá, as suas considerações. A nossa intenção aqui, da nossa comissão formada aqui dentro da Associação Comercial, é de fato trazer ao mundo nosso, de conciliadores, de mediadores, e aos empresários que irão utilizar o nosso serviço, de como será resolvida questões que, como disse aqui o Dr. Ricardo, ainda tem algumas coisas que terão que ser ajustadas. Né? O novo Código de Processo Civil está aí, conhecimento de todos. Março ele começa a vigorar, e como nós já observamos, o tempo hoje passa numa rapidez incrível. Então, nós vamos piscar e ele estará em vigor. Né? Por isso, essa necessidade desses esclarecimentos que nós aqui pedimos, né? Convidamos o doutor Ricardo para que sanasse essas dúvidas, que foram dúvidas que nos trouxeram aí com a leitura e achamos que poderia ser a dúvida de todos que estão aqui. Agradeço imensamente aqui nessa sala e as pessoas que estão nos vendo por telão, que acabou que não couberam todos aqui, em especial o doutor Ricardo pela presença. Obrigada. Também agradeço a oportunidade que foi dada aqui para a gente conversar um pouco a respeito. Acho que o primeiro bate-papo que eu estou fazendo a respeito dessas questões aqui, né? Tem uma outra, doutor, que nós estamos estudando. Nós estudamos na comissão toda, nós somos em 6, 7 por enquanto, né? Ele é um só. Mas é a nossa primeira oportunidade para conversar a respeito disso e dos regramentos que nós ensaiamos e propusemos pelo núcleo ao Conselho Superior da Magistratura. Né? Tudo foi muito estudado, muito cuidadosamente estruturado também. Na realidade, nós soltamos esse regramento, o regramento do cadastro dos conciliadores e mediadores. Inclusive, nós estamos desenvolvendo um método de cadastramento do conciliador e do mediador por via eletrônica, inclusive para proporcionar o pagamento dele também por via eletrônica. Então, a gente não vai ter aquela tramitação de declaração de certidões, estilo acontece com o convênio da OAB Defensoria, né? Mas tudo vai ser feito automaticamente por via eletrônica. Né? Pessoal, estou falando de dinheiro, viu? Não interessa esse assunto?
Se vocês não quiserem, eu falo de outra coisa, não tem problema. Só a título de exemplo, nós estamos bolando o seguinte: o cadastro vai ser feito por via eletrônica, o próprio conciliador, mediador faz isso na sua casa, preenche os dados todos que vão ter nos campos, né? Ele vai, uma vez quando for autorizado aí o pagamento da verba, ele já vai lançar inclusive o valor não, nem chega a tanto, mas a conta corrente onde ele pretende receber o valor. Essas informações, existe um campo autorizado, ele vai entrar no subdiretório, não, no campo do programa do tribunal de, auxiliares da justiça, né? Então, dentro desses campos, tem o oficial de justiça, tem alguns outros lá, e dentro está o mediador, conciliador. Ele clica, abre cadastro, ele vai colocar os dados dele, né? Quem vai ter acesso a esse programa também são os chefes dos locais onde houver o trabalho dos conciliadores e mediadores. Ele vai ter autorização conforme a unidade judiciária em que ele está para lançar o número de horas que esse conciliador e mediador realizou. Ele vai ter que guardar justamente na pasta do conciliador mediador a sua frequência, demonstrando eventualmente, em caso de dúvida, irregularidade, possibilidade de se verificar, e o próprio programa vai limitar o número de horas ao número específico, justamente, de limitação que a própria lei prevê, que são 16 horas semanais. O programa faz o cálculo no período e limita até esse valor. Então, por exemplo, se o mediador conciliador trabalha em Batatais e em Ribeirão Preto, nos dois lugares, e fizer, por exemplo, 32 horas, o próprio programa corta, né, sem a necessidade de ficar tramitando papelada para um lado e para o outro. O sistema vai fechar isso aí, né? Justamente por conta disso, a gente também precisa da atividade de 2 horas mínimas por mês, né? Sem isso, o conciliador automaticamente ele deixa de receber, né? E aí o sistema vai acusar isso e a gente vai fazer um controle sobre a atividade dele de uma forma eficaz. Então, esse é o sistema, é muita coisa para ver na realidade, porque é um sistema enorme, né, que vai ser lançado para o estado inteiro. O próprio conciliador vai ter acesso, ele vai poder verificar as horas em que ele trabalha. O próprio termo de compromisso do conciliador vai ser feito de maneira eletrônica, então ele vai abrir o termo e vai ter o li e concordo, né? Vai preencher o quadradinho, né? E, em suma, a gente está desenvolvendo isso, está desenvolvendo a conciliação e mediação por videoconferência, via remota, tablet. Em suma, tem uma série de regulamentações aqui que a gente está soltando, agora que foi definido aqui o marco legal da mediação e mais os preceitos do CPC que norteiam aqui a atividade, a gente já pode regulamentar isso, né? Mas tudo isso é novo, né? E todo debate, toda colaboração que puder ser dada vai ser muito bem-vinda, porque no final das contas a gente não consegue pensar em tudo, né? Muito pelo contrário, né? Quanto mais sugestões, ideias, principalmente quem sente o dia a dia da atividade puder apresentar, contribuir, melhor será para o aperfeiçoamento de todos esses trabalhos, né? Então, agradeço a oportunidade, agradeço a paciência de vocês aqui, que também estão até tarde, depois do serviço, sabemos como é, né? Prestigiar aqui a nossa conversa, né? E de repente vocês já começam até a traçar suas linhas para abrir uma câmara de mediação. Pode ser cadastrado, pode ser extra, ao gosto do freguês, tá bom? Obrigado para todos, boa noite.